Pronto, meus irmãos, Paz do Senhor mais uma vez, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, oficialmente, né? Tem um tempinho que a gente está aí. O pessoal da apresentação da equipe hoje está pronto. Se tiver, dá um sinal, por gentileza. Estamos. Boa noite, paz. Paz, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite de novo, paz. Pode liberar para mim compartilhar o slide? Agora, peraí, só um momentinho, viu? Tá pronto, pessoal. Deus abençoe vocês. Boa apresentação, tá? Então, por cá. Apareceu aí a tela, não? Apareceu. Sim, Gabi, pode continuar, viu? Tá aparecendo a tela de vocês. Então, pronto. Plínio vai dar início aí. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós iremos falar um pouco sobre Sofonias e Ageu. Nossa equipe está composta por mim, Plínio, por Gabriela e por Thaís. Pode passar, minha irmã, por gentileza? Aí. Vamos lá, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o profeta Sofonias, né? Aquele que tem linhagem real aí de Ezequias. A gente vê esses relatos no capítulo primeiro, né? Descendente do rei Ezequias, com autoridade na corte de Judá, durante o reinado de Josias. O significado do seu nome, eu não vou saber pronunciar corretamente essa pronúncia aí, Wagner, mas é Tissefanish, não sei se estou falando certo. O Senhor escondeu ou o Senhor protege. Que significa, né? Porque naquele tempo ele precisava da proteção divina em tempo de juízo. As referências bíblicas a gente encontra lá no capítulo primeiro de Sinfonias. A autoria desse livro, através de evidências internas, a gente entende que a autoria foi o próprio profeta Sofonias, né? Localizado e conhecido como um dos profetas menores, deixando claro que profetas menores não significam que eles têm menor relevância, mas apenas pelo conteúdo do livro ser menor. A data, através de evidências, a gente entende que a data do livro, estudiosos apontam que foi escrito entre 640 a 612 antes de Cristo. E ele profetizou, né, durante o reinado do profeta, perdão, do rei Josias, que foi o rei Josias reinou entre 640 a 609 e ele profetizou entre 640 a 612, certo? E o contexto histórico, a gente vê no contexto histórico que Sofonias, ele profetizou em um momento de mudanças, fim de um reinado turbulento de reis que não agradaram ao Senhor, como Amon e Manassés, e iniciou um reinado de um rei que assumiu o trono aos 8 anos de idade, que foi o rei Josias. No 18º ano do reinado de Josias, durante um trabalho no templo, eles acharam um rolo do livro da lei, que foi encontrado, e após o rei ouvir a leitura desse livro, iniciou um período de renovação e reforma, que foi restituído às práticas religiosas registradas no livro. Aqui a gente tem algumas informações também interessantes no slide, que o povo de Judá estava profundamente imerso em práticas pagãs, adorando deuses cananeus como Baal, cultuando o exército dos céus e prestando homenagem a Moloque. Havia uma corrupção social de grande injustiça entre os líderes, príncipes e juízes que oprimiam os pobres e os necessitados, ignorando os mandamentos de Deus
por justiça e retidão. Embora o império assírio estivesse em declínio, a ascensão da Babilônia representava uma nova e iminente ameaça para a soberania existente de Judá. Certo? O profeta das Sofonias, ele profetizou durante esse tempo de mudança, de transformação, né? Pegou um reinado de reis que eram perversos e o início de um reinado de um rei que eu acredito que deva ter começado com muita dificuldade, né? Que o rei Josias ele assumiu o trono aos 8 anos de idade. Aí pode passar, meu irmão. Boa noite, a paz do Senhor, dando continuidade ao trabalho, né? Eu irei falar um pouquinho sobre o chamado, né, de Sofonias. O chamado de Sofonia foi buscar ao Senhor e buscar justiça. Esse chamado incluía arrependimento, voltar-se para Deus e abandonar a idolatria do pecado, né? Nós podemos ver em Sofonias 2 que diz: Antes que o decreto produza efeito e o dia passa como palha, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, ele sempre estava ali alertando aquele povo, né? Chamando ao arrependimento, antes que vinha o dia temível, né? Antes que chegue esse dia. Também foi um chamado de humildade, reconhecer a própria fragilidade e a necessidade de Deus, né? Eles chamavam aquele povo para reconhecer, né, as suas fragilidades e a necessidade de estar com Deus. Foi também um chamado de justiça. Ele fala praticar a justiça e misericórdia para com os outros. Sofonias 2:3 diz: Busque ao Senhor todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que ele ordena. Né? Ele chama: busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez você tenha abrigo no dia da ira do Senhor. Então, ele também chamava ali a se humilhar, a buscar a humildade, né, antes do dia do Senhor. Este versículo ele enfatiza a importância de buscar a justiça e a humildade, sugerindo que isso pode oferecer proteção e segurança no dia da ira do Senhor. Também foi um chamado de mansidão, cultivar a mansidão e a humildade diante de Deus, né? A mansidão é vista como uma qualidade que pode trazer segurança e proteção, enquanto a ira do Senhor pode ser desenvolvida por ações iradas e injustiça. Portanto, a mansidão é uma virtude que deve ser cultivada e valorizada. Então, ele estava ali, né, orientando aquele povo a ser manso, a buscar a mansidão, né, para que é nós podemos dizer que é uma virtude, né, a ser cultivada. Pode passar, Gabi. O chamado também do profeta Sofonias, ele advertia sobre algumas práticas, algumas coisas também, sobre a idolatria, que é a adoração a deuses pagãos, e a idolatria eram condenada por Sofonias, né? Ele condenava ali todo o ato de idolatria. A justiça social, ele denunciou a injustiça e a opressão dos pobres e vulneráveis, a corrupção e violência. Sofonias, ele condenou a corrupção, violência que se espalhava pela sociedade. Também ele advertia sobre a falsa segurança, né? Ele alertou contra a falsa segurança que vinha da religião e fazer da autojustificação. E também ele sempre advertia sobre o dia do Senhor. Sofonia falou sobre o dia do Senhor, que é um tempo de julgamento e castigo para os que se opõem, né? Ele anuncia o iminente dia do Senhor, caracterizando por julgamento divino, destruição dos ímpios e reconhecimento da sabedoria, da soberania de Deus sobre a terra e os seus habitantes. Então, ele estava ali, né, sempre orientando, alertando aquele povo sobre esse grande dia do Senhor, né, que esse grande julgamento que viria sobre aquele povo. Esse foi algumas advertências, né, do profeta Sofonias. Pode passar. Bom, então, falando um pouco, né, sobre a estrutura e mensagem do livro de Sinfonias, a gente pode classificar o livro e a sua mensagem em três
grandes temas, digamos, centrais, né? O interessante é que, apesar de ser um livro pequeno, né, ele só tem 3 capítulos, em cada capítulo, ele trabalha e ele profetiza, né, de fato, um tema central ali em cada capítulo, e esses temas, eles são, de fato, né, assim, o que me chamou a atenção na leitura do livro é justamente essa fala profética, né? Assim, não tem nenhuma contextualização, digamos assim, muito forte voltado para a fala do próprio Sinfonias, mas é tudo profecias, né, a um povo específico que ele escreveu. Então, o primeiro capítulo de Sinfonias fala sobre o juízo universal, né? Então, ele vem trazendo sobre o Deus, né, que destruirá tudo por causa do pecado. Né? O povo deve buscar o Senhor e a justiça antes que o juízo chegue. Então, a primeira mensagem, ele vem contextualizar as pessoas acerca, né, desse juízo universal de Deus. E no segundo capítulo, ele vem justamente esclarecer ainda mais esse juízo, né? Quando ele fala sobre as nações julgadas, né? Filistia, Moabe, Amon, Etiópia e a Síria serão julgadas. Então, ele traz justamente que o juízo ele é abrangente e não apenas contra Judá, né? O que talvez eu imagino que num determinado contexto ali as pessoas poderiam achar, né, Deus está falando com o povo de Judá, então é algo específico para aquele povo, mas na verdade não, né? Sofonias ele deixa muito claro que essa mensagem, né, é da parte do Senhor para as nações de forma abrangente. E no final, né, no terceiro capítulo, ele vem trazendo sobre a restauração futura. Então, ele vem dizer, né, e profetizar ali o que viria após o juízo, né, onde Deus restaurará um povo humilde e fiel. Então, Jerusalém se tornará lugar de alegria e presença divina renovada. E aí, assim, o que me chama a atenção nesse livro, né, fiquei pensando também sobre a aplicação desse livro, né, para os dias de hoje, inclusive para o Novo Testamento, né, que a gente consegue correlacionar aí com como que a mensagem do Senhor ela é específica e muito clara, né, como que em um livro, né, de poucos capítulos, de apenas 3 capítulos, o Senhor consegue trazer uma mensagem tão eficaz, né, tão direta e clara para um povo. Então, haverá um juízo, né, esse juízo, ele tem essa clareza, né, de que haverá esse juízo, de que todos serão julgados, mas que há uma esperança, né, que há uma restauração para um povo que for humilde, que for fiel ao Senhor. E a gente vê essa mesma mensagem se repetindo, né, no Novo Testamento, né, através de Jesus. Então, é interessante como que o Antigo Testamento ele é tão atual, né, e ele fala justamente sobre um tempo passado, mas também sobre o tempo presente. E quando a gente lê sobre o livro de Sinfonias, essa frase, o dia do Senhor, essa expressão, na verdade, o dia do Senhor, ela é a frase que mais fica evidente e que mais se referencia ao livro, né? Então, pegando como base ali Sofonias 2:3, né? Que buscai ao Senhor e buscai a justiça, buscai a mansidão. Então, o Senhor fala, né, sobre o dia do juízo e como que o seu povo, né, deve agir e deve buscar estar na presença do Senhor para que ele consiga, né, ter aí essa restauração. Então, o primeiro ponto em todo esse contexto é falando sobre a santidade de Deus. Então, é muito claro, né, na mensagem do livro
que o Deus ele não tolera o pecado, né? Nem entre seu povo, né? Nem em contexto algum. Então é muito evidente dessa santidade de Deus ali naquele momento. E aí Deus chama para o arrependimento, né? Fica claro que Deus não tolera o pecado, mas ele convida ao arrependimento desse pecado. Então, ele convida o povo a esse arrependimento, né? A necessidade urgente de buscar justiça e mansidão. E são expressões que a gente, né, vê assim muito correlacionado com o Novo Testamento quando a gente vê ali sobre os frutos do Espírito, né? Então, lá atrás já se falava sobre isso e hoje a gente entende esses atributos, né, essas práticas ali como frutos do Espírito. Então, o Senhor nos convida também, né, a estar ao arrependimento todos os dias e nos dá uma promessa de restauração, assim como veio para aquele povo ali, né, no tempo de Sofonias, onde o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. Então, há uma promessa messiânica aí, né, em todo esse livro. Então, essa é a mensagem central, né, de todo o livro, onde convida o povo para o arrependimento e para a promessa de restauração aí, no dia do Senhor. Agora nós iremos falar um pouco sobre o livro do profeta Ageu. A autoria, não há qualquer declaração que identifique exatamente quem escreveu o livro. Entretanto, pelas palavras registradas, né, que são frequentemente associadas àquilo que Deus falou com o profeta Ageu, a gente pega as referências do capítulo 1, a gente leva em consideração que esse livro foi sim escrito pelo profeta Ageu, mas cientificamente e através de estudos não há nenhuma declaração assim que dê essa certeza 100% exata. A data de escritura do livro foi registrado esse livro entre o ano 520 a 515 antes de Cristo, né? Os estudiosos dizem que Ageu começou os seus discursos no segundo ano do reinado de Dário. E o contexto histórico é uma história bem interessante e muito conhecida, né? Que a gente cita muito o reinado babilônico. A gente vê muitas histórias, muitos livros da Bíblia que apontam, que mostram o reinado babilônico, que falam de Nabucodonosor. E em 587 a.C., Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, né, foi a Jerusalém pela terceira vez, destruiu os muros do templo e a cidade, e boa parte das pessoas foram levadas para o cativeiro babilônico. E após o rei Ciro destruir o reinado babilônico em 538, ele emitiu um decreto que permitia a volta dos povos conquistados que estavam na Babilônia. E após o retorno, os judeus começaram a reconstrução do templo e do altar. A gente também tem a referência de Êxodo 3, porém foram impedidos por quase 20 anos. A idade mais ou menos é entre 16 a 20 anos. Eles foram impedidos, né, de continuar a reconstrução pelos samaritanos que viviam a norte de Jerusalém, que contrataram advogados para fazer com que as autoridades deixassem de apoiar o trabalho do templo, e isso gerou um grande desânimo nos judeus. E em 520, Ageu começou a pregar e Deus ele enviou esse profeta para motivar os judeus à reconstrução do templo e do altar e a renovação da vida espiritual do povo de Jerusalém. É interessante que Deus enviou ele em 520 a.C. e a obra foi concluída em 515 a.C. Então, assim, foi um período de mais ou menos 5 anos após a paralisação e 5 anos que eles retornaram, essa obra foi concluída. Então, assim, Deus usou ele de uma forma que ele conseguisse encorajar novamente os irmãos a retornar à construção do templo. Aí pode passar, Gabi.
Dando continuidade aí, né? O chamado de Ageu. Sobe ao monte, traz madeira e edifica a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, né? Aí está escrito em Ageu 1:8. O chamado de Ageu, ele foi chamado para reconstruir, né, o templo de Jerusalém, assim como o Plínio vinha falando, né? O povo construía casas luxuosas enquanto o templo do Senhor permanecia em ruínas. Ageu reacendeu a chama da prioridade espiritual e ressaltou o foco na adoração verdadeira. Ageu foi enviado por Deus para encorajar o povo de Israel a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelos babilônicos, né? Assim como Plínio falou, há 16 ou há 20 anos, né? A obra ficou parada e o Senhor levantou Ageu ali para estar incentivando aquele povo, para estar colocando ânimo naquele povo, para estar voltando às obras, né? Voltando à reconstrução, que a palavra em Ageu diz que eles estavam preocupados mais com suas casas, com seus luxos, né? Com a sua vida, do que em voltar e reconstruir o templo do Senhor. Em Ageu 1, no verso 4, diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, ele estava ali falando que enquanto a casa do Senhor estava destruída, eles estavam ali gastando o seu tempo, gastando as suas economias, fazendo casas luxuosas para eles morarem, enquanto de reconstruir o que era de mais sagrado, que era o templo do Senhor. Ageu é um profeta que foi enviado por Deus para repreender o povo e encorajá-lo a retomar a obra do templo. Ele ele clamou ao povo para que se priorizasse a reconstrução do templo, prometendo que Deus estaria com eles e abençoaria a obra, né? Então ele estava ali falando, ó, vocês voltem a reconstruir o templo, porque o Senhor, ele está com vocês, ele está na frente, né? Ele vai estar ali em todo o tempo os ajudando, né? Ao invés disso, eles queriam o seu bem-estar, o seu bem-prazer. Também os chamou-se ao arrepender das suas negligências e a se dedicarem à obra do Senhor, né? O chamado de Ageu, pode passar, Gabi? Ele, o chamado de Ageu tem quatro temas centrais, né? A repreensão que está ali em AG1 do 1 ao 15, é o confronto por negligenciar a casa de Deus, resultado, obediência e reinício da obra, né? Ali ele confrontou, mas depois teve o resultado de obediência e reinício das obras. Também foi um dos temas foi encorajamento, né? Ageu 2 do 1 ao 9, que diz: a glória desta última casa será maior que da primeira. É uma promessa messiânica, né? Quando ele encoraja, além dele encorajar, ele dizia, né, que viria a paz seria estabelecida sobre eles, e a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Também foi um chamado de santidade, é, que encontra em Ageu 2, do verso 10 ao 19. Im- Impureza é contagiosa, a santidade requer obediência, a promessa de restauração e colheita, né? Então, quando eles passam a obedecer, o profeta diz no verso 19 que eles serão abençoados na colheita, né? Quando aquele povo passaram a fazer o que era para ser feito mesmo, até as colheitas foram abençoadas, a vida deles estavam sendo abençoada porque o Senhor, né, estava com eles. Messias que dizem Ageu 2, do verso 20 ao 23. É, Zorobabel, Zorobabel como um anel de Selá, aliança davídica e prenúncio do Messias, né? A promessa do Senhor sobre Zorobabel de abençoar o seu povo e o mundo todo por intermédio da casa de Davi, né? Essa foi os quatro temas centrais que nós do chamado de Ageu para aquele tempo, né? Para aquela hora. Terminei.
nós vamos falar, né, sobre a mensagem central de Ageu. E aí a gente tem como uma expressão também, né, que se a gente pudesse resumir aí numa expressão, seria considerai os vossos caminhos, né, pegando ali Ageu 1, versículos 5, 7. Então, fala justamente, né, da mensagem para um povo que precisa rever, né, os seus caminhos, precisava rever as suas prioridades. Então, ele coloca ali a adoração no centro, né? Então, a adoração verdadeira deve ocupar o centro da vida. Esse foi uma das mensagens centrais ali do profeta Ageu. E a gente consegue ver isso também, né, nos dias de hoje, né, no nosso contexto de vida, né, o quanto que o Senhor nos chama o tempo inteiro para colocar, né, a adoração no centro. Então, naquele tempo, as pessoas construíam casas luxuosas, né, construíam bens materiais. Eu imagino, né, que a expressão casas luxuosas tem muita correlação com justamente as pessoas envolvidas com a conquista de bens materiais, de coisas, né, voltadas para si mesmo, deixando de lado as coisas do Senhor. E não é diferente, né, do que a gente vive hoje, o quanto que nós precisamos ter profetas como Ageu em nossas vidas, né, em todo o tempo, nos convidando a olhar para a obra do Senhor, a olhar para a adoração do Senhor como centro de nossas vidas e não deixar que a busca incessante, né, por projetos pessoais, por sonhos pessoais, elas tomem o centro, né, das nossas vidas. Outro caminho, né, que a gente precisa considerar na mensagem de Ageu é a obediência que traz bênção, né? A obediência traz restauração e bênção divina. Então, quando aquele povo, eles voltam para o centro da vontade do Senhor, quando eles voltam a buscar, né, aquilo que o Senhor tem direcionado, a consequência são colheitas fartas, né? São bênçãos que o próprio Deus derrama sobre aquele povo. Então, se a gente olhar, né, em um contexto humano, né, num contexto terreno, a obediência, ela nos convida a pagar um preço alto. Mas quando a gente olha nesse contexto de Ageu, a gente consegue perceber, né, que a obediência, ela vai gerar frutos positivos, ela vai gerar bênção para as nossas vidas. E também, dentro da mensagem de Ageu, a gente vê, né, Cristo como o verdadeiro templo. Então, há uma promessa messiânica, uma profecia messiânica ali também na mensagem de Ageu, onde a presença de Deus, ela é a verdadeira glória, culminando em Cristo. Então, há essa profecia que está sobre aquele povo, né, e que a gente consegue hoje olhar, né, depois de tanto tempo e viver e vivenciar isso nos nossos dias, né? Hoje nós sabemos que nós somos templo, né, do Espírito Santo e Cristo vive em nós. Então, nós podemos ver a culminância, né, de toda essa mensagem através da vinda de Cristo. Quando a gente faz aqui, né, para concluir, uma correlação entre os dois profetas, nós podemos ver uma mensagem central entre eles, né? A gente tentou fazer essa correlação, e quando a gente olha para Sofonias, né, o primeiro profeta, a gente vê que Sofonias ele anuncia o juízo e a esperança futura, né? O dia do Senhor como purificação e restauração messiânica. E Ageu, né, ele vai motivar a restauração e a obediência, né, a prioridade de Deus e a reconstrução do templo como símbolo de comunhão. Então,
ambos os profetas, ambos os livros, eles vão compartilhar o mesmo propósito, que é chamar o povo à santidade e à centralidade de Deus, né? Chamar o povo ao arrependimento. Então, ambos apontam para a presença e a glória do Messias como a consumação da comunhão entre Deus e o seu povo. Então, em toda a mensagem, né, dos livros, a gente vê o Senhor buscando restaurar e purificar o povo, né, seja através do dia do Senhor, né, como foi a profecia de Sofonias, seja através da reconstrução do templo para reconstruir a comunhão de Deus com o povo. A gente vê, então, essa mensagem central nesses livros, que é a comunhão entre Deus e o povo. E assim nós agradecemos a oportunidade, né, de apresentação desse trabalho. Muito obrigada. Amém. Obrigado, pessoal. Deu uma travada para vocês, não sei se vocês perceberam. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, eu Aqui não tá percebi, não. tranquilo. Para mim também não travou, não. Não. Para mim Então foi também só, não, normal. foi só para mim, então, porque a internet minha estava oscilando demais aqui. E aí o problema foi comigo. Graças a Deus. Mas foi rapidinho aqui, deu para voltar. Tá bom? É, a gente vai dar início, a gente vai continuar a aula agora. Eu queria, se vocês estiverem com a Bíblia por perto aí e quiserem abrir, eu vou convidar vocês para fazer uma leitura de um dos capítulos ou de uma das histórias do livro de Daniel, por gentileza. Tá no capítulo 2 de Daniel. Se vocês tiverem e quiserem acompanhar a leitura, tudo bem. Se não, basta ouvir. Capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 24, ele vai trazer um texto para a gente que mostra, obviamente, é extremamente conhecido, assim como toda a Bíblia deveria ser de nós, né? A gente fala assim, é um texto bastante conhecido. Toda a Bíblia deveria ser bastante conhecido, mas esses textos, eles passam mais uma história mais conhecida, né? E aqui nesse capítulo ele tem quando Daniel revela o desvenda o mistério do sonho para o rei, e tem uma lição muito importante nesse texto que eu queria compartilhar a leitura e depois uma ideia daquilo que o texto nos traz antes de entrar na apresentação do slide, tá bom? Então, por gentileza, compartilhe ou acompanhe, por gentileza. Daniel 2, a partir do verso 24, diz assim, a palavra do Senhor. Então Daniel foi falar a Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios. Leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas que há interpretação e entenda o que passou por tua mente. Tu olhasses, ó rei, diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de barro, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro e o barro, e o bronze, a prata e o ouro
foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo e a eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus do céu concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti, ó governante, o governante de todos eles. Tu és cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido e ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhais visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Amém? Até aí, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar toda a leitura, mas o que eu quis trazer com essa leitura específica dessa Ô, parte, digamos assim, professor, do livro de Daniel. tem uma Oi, pessoa no grupo pedindo para entrar aí na aula. eu acho que eu já acabei de autorizar, foi a Andréia, não? Foi isso mesmo, desculpa aí. Pronto, é porque eu estava lendo aqui, eu não tinha reparado, não. Ela voltou aqui, deixa eu admitir, deixa eu permitir ela de novo. Pronto. Acho que está indo aí. Deixa eu só colocar aqui do lado para poder facilitar. Pronto, ela está de volta aí. Continuando, meus irmãos, eu quis trazer a leitura dessa passagem de Daniel específica, para poder trazer um dos principais relatos, né, do livro de Daniel, para trazer à nossa mente aquilo que, de certa forma, o livro de Daniel tem a mostrar para nós, sobretudo. O livro ele vai dividir em duas partes, a gente vai falar isso mais adiante na apresentação de slide. Uma primeira parte narrativa, que conta a parte, digamos assim, que conta feitos históricos de heróis considerados assim pela literatura, de pessoas que devem ser usadas para nós como exemplo, né? Como inspiração. E uma outra parte, ele traz uma parte, digamos que escatológica, né? A parte dos finais dos tempos que se cumprirá, que se cumpriu e que se cumprirá também. Então, o livro de Daniel se divide nessas duas partes. Mas essa parte em específico, ele tem uma conotação muito especial, porque ele traz, nessa passagem específica, ela traz um pouco da história do que acontece com Israel, com o povo de Israel, com o povo de Deus, até um determinado período, quando o rei tem esse sonho e ele vê essa estátua, e nessa estátua, a interpretação que Daniel traz, né, que as partes dessa estátua representam reinos, né, ou impérios que governam durante algum período de tempo, passando desde o Império Babilônico, passando pelo Império Persa, chegando ao Império Grego e, por fim, ao Império Romano, que é aquele que os pés de ferro, né, digamos assim, que vai destruir todos os outros com grande força, mas que também tem as suas fraquezas. Mas o que chama a atenção no específico aí não é nem
digamos assim, não é nem a parte histórica voltada aos impérios que governa, né, e que Daniel está mostrando, está revelando, ou melhor, está desvendando aquilo que Deus mostra a Nabucodonosor. Mas o principal está, digamos assim, desenhado mais para o final, quando vem aquela pedra que se solta da montanha sem auxílio de mãos, né, como a própria palavra nos fala, e essa pedra é o rei, né, é o povo de Deus, né, é o reino de Deus, né, é o reino que ele institui, que ele instaura. Ele mesmo vai dizer: esse reino não terá fim, assim como os outros têm, esse não terá mais fim. Esse é um que vai destruir todos os outros reinos, vai perdurar para todo sempre, né, e quem o lança é o próprio Deus. Então, em resumo, o que mostra aqui é que, diante da revelação desse sonho da parte de Daniel para com o rei reconhece de fato quem é o Deus de Daniel, né? Então, o resumo, digamos assim, o fechar dessa narrativa é mostrar de fato a soberania e a grandiosidade de Deus que é revelada naquele momento para o rei da Babilônia, né? E que por muitas vezes nos chega de forma desapercebida, né? E Daniel nos mostra de fato quem é Deus, né? Quem é esse Deus que nós servimos, quem é esse Deus que nós prestamos culto, né? Esse Deus que nós somos seus discípulos, digamos assim, né? É, essa passagem específica de Daniel mostra a grandiosidade de Deus, porque vários reinos com força, com poder, muitos com destruição, inclusive, toma posse, governa, impera durante um período de tempo, mas de fato Deus nunca perde o controle. Deus é de fato aquele que controla e que vive e reina para todo sempre, tá? Então, Daniel, em específico, ele tem uma visão muito grande, muito interessante de quem é Deus e da grandiosidade de Deus, que é revelada através da interpretação de Daniel para o rei Nabucodonosor, né? Então, eu quis trazer essa leitura para trazer à nossa mente que, assim como os livros dos profetas, considerados profetas, que nós lemos e estamos estudando no decorrer do semestre, assim como ele nos mostra, principalmente, o julgamento de Deus para com o povo, o castigo, digamos assim, de Deus para com o povo, um povo pecador que se afasta dos caminhos do Senhor, que se distancia daquilo que Deus quer, e Deus cobra deles, né, primeiro acusando-os dos seus pecados, depois julgando-os pelos seus próprios pecados, alguns convidados a se arrepender, outros não se arrependem, mas o fato é que nesses livros proféticos, de uma forma geral, eu penso que nessa, aqui é uma opinião minha, tá? Eu penso que nessa passagem ela mostra, de certa forma, ela revela, né, a grandiosidade do Deus do qual nós servimos, e que por vezes passa desapercebido por nós, quando nós deixamos de confiar nesse Deus, quando nós deixamos de compreender que esse Deus está no controle, quando nós deixamos de entender que, por uma adversidade contrária à nossa vontade, uma adversidade contrária aos nossos desejos, nós passamos a desconfiar, ou não é nem desconfiar, mas é desacreditar um pouquinho mesmo, né? Acho que é isso mesmo: desconfiar, desacreditar, esquecer quem é esse Deus, né? E o próprio Nabucodonosor vai reconhecer, né? Dizendo: olha, Daniel, agora eu compreendo, né? Baseado na sua revelação de que esse Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus dos deuses, né? Ele é o Senhor dos senhores e ele é o Senhor dos reis, né? Então, a ele seja prestado culto e reverência, né? Então, é muito interessante que essa passagem nos revela e nos mostra a grandiosidade de Deus sobre os homens, sobre toda a criação dele, né? Então, eu quis compartilhar e trazer isso com vocês. Agora vejamos vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação de slide, tá? Para a gente dar seguimento ao nosso raciocínio em relação ao livro de Daniel. Vamos lá. Daniel, né? E aí, nesse livro em si, eu achei esse subtítulo interessante, né? Que ele faz um convite: ouse ser um Daniel, né? Na verdade, quando ele faz esse convite, é pautado na vida, ou seja, naquilo que Daniel faz, é aquilo que é revelado através do seu livro, né? Através de todo o contexto de escrita do livro. Nós conhecemos a Daniel, vemos Daniel como um exemplo, e o convite é: ouse ser um Daniel, né? Por todo o exemplo que ele nos dá, tá?
Os propósitos do livro é mostrar os heróis exemplares, principalmente Daniel e seus três amigos, para admiração e imitação, e relatar os sonhos proféticos da futura história do fim dos. Faltou tempos aí, tá? Do fim dos tempos. Então, o livro é óbvio que ele vai se dividir nessas duas partes específicas, a gente vai falar no decorrer da aula, né, e vai aprofundar mais nelas, mas o livro ele tem praticamente esses dois propósitos, que é trazer primeiro, né, a história exemplar desse que a literatura que nos chama de heróis, né, a exemplo de Daniel e de seus três amigos, né, e quando ele mostra a história, quando o livro traz o relato desses três específicos, ele nos traz como inspiração. Tanto é que a palavra inicial foi ouse ser um Daniel, ou seja, tenha-o como inspiração para a sua vida, né? Então, o livro mostra Daniel e, no caso aqui, seus três amigos, né? Que a gente fala de Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Quando traz eles de forma específica, eles traz de fato como exemplos para nós. Como assim exemplo, né? Nós já conhecemos, já ouvimos falar de quem foi Daniel, de quem foi Mesaque, Sadraque e Abednego, de onde eles foram tirados, do contexto que eles viviam, a condição que eles estavam e para onde eles foram levados. E diante dessa situação toda, eles continuaram a viver como servos do Deus Altíssimo, né? Então, o livro traz essa conotação de mostrar para os seus leitores, para o seu público-alvo, que a gente vai ver mais adiante, de que esses quatro, digamos assim, esses quatro jovens, eles servem e servirão para a continuidade da história como exemplo de heróis que manteram-se firmes, né, no seu credo, na sua crença, no seu propósito, na sua compreensão de vida, né? Então, quando fala de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, ele fala sobretudo de pessoas que foram fontes de inspiração. O termo herói aqui, de fato, é pessoas que venceram naquilo que foram chamados no seu propósito, na sua, digamos assim, naquilo que eles foram incumbidos de fazer durante a sua existência. E também, além disso tudo, além de trazer essas pessoas, esses personagens como herói, como exemplo, né? Ele relata também, o livro também nos relata os sonhos proféticos da futura história e do fim dos tempos, né? Que Daniel traz de uma forma escatológica para nós, tá? Então, esse é o propósito do livro, mostrar essas pessoas como heróis da fé, digamos assim, e também revelar, né, os planos e o propósito de Deus para um futuro, para o futuro da história, tá? A perspectiva do autor, né? Na metade narrativa do livro, o autor idealiza os personagens heróicos e, em grande parte, critica dois reis pagões, né? Que a gente vai ver lá no relato que Deus faz sobre Belsazar e sobre Nabucodonosor, né? Dois reis pagões que conduziam o povo de forma dura, né? E no caminho, né, do caminho que eles criam, e mostra também, né, essa narrativa de forma geral, aquilo que nós já falamos anteriormente, ela mostra idealizar ou trazer ou personificar esses personagens que ele é considerado como heróis, né? Então, ele vai praticamente mostrar nessa primeira parte narrativa esses personagens que são aí os quatro considerados heróis para que nós possamos seguir os seus exemplos e esses dois reis pagões aí que são criticados, digamos assim, pelas suas ações e pelas suas atitudes. Na metade profética, ou seja, digamos, do meio por diante do livro, o autor registra as visões que exaltam a Deus e mostra a fragilidade dos reis terrenos, né? Essa visão que nós falamos, dessa metade profética, de fato, que Daniel vem revelar os sonhos, vem mostrar, o livro vem mostrar aquilo que Deus fará com o povo, né? Fará com o povo e com os povos, digamos assim. Ela revela, sobretudo, duas características interessantes que nós relatamos aqui. A primeira é a grandiosidade de Deus, né? Ele exalta a Deus, mostrando Deus como um Deus soberano, como um Deus que tem o controle de todas as coisas, como um Deus que é Senhor de todas as coisas. E também tem uma outra visão que é a fragilidade dos reinos terrenos, tá? Dos reis terrenos, a fragilidade em alguns aspectos. O primeiro dele é a fragilidade deles como homem, achando que por ser rei é superior
e por ser superior, agora eles podem fazer aquilo que eles bem entendem, colocando-se na posição não somente de reis, mas sobretudo de deuses, tá? Então mostra a fragilidade do ego humano, né, da compreensão humana, de os homens agora querer exaltação, tá? Esse é o primeiro ponto. E mostra também a fragilidade no sentido de que quanto mais os homens são inflados, quanto mais os homens se acham ou se colocam na posição de Deus, é que automaticamente são mais fáceis de serem destruídos, tá? E aí mostra a fragilidade do homem no querer ser aquilo que eles não são, e a fragilidade do homem de que, quando Deus age, são facilmente destruídos, tá? Então, primeira metade, mostra esses heróis como exemplos de fé, de piedade, de vida cristã, digamos assim, apesar do contexto ainda não ter essa questão do Cristo, mas uma vida cristã, e mostra também a conduta desses reis pagãos, né, que por fim são destruídos pelo Deus que é exaltado, mostrando assim a fragilidade desses reis, tá? Então, é essa a perspectiva do autor. É essa a intenção do autor quando escreve o livro, né? Quando vai trazer todo o enredo do livro, tá? O que é que unifica o livro? O que é que o livro traz como ideia unificada? Primeiro, a personalidade unificadora e o heroísmo de Daniel, tá? Isso é interessante porque quando fala de personalidade unificadora, é porque Daniel ele consegue fazer essa união, né? E união aqui não estou dizendo de um vínculo de amizade, não. Estou falando de fato é um vínculo de convivência, né? Tanto do povo de Deus quanto dos povos pagãos que ali existia, né? Pela personalidade, pelo caráter, pela pessoa que Daniel era, pela pessoa que Daniel foi, de certa forma. Então mostra essa personalidade unificadora, essa personalidade de união, essa personagem exemplar de Daniel e também o heroísmo dele, né, quando ele age com todo o seu entendimento e toda a sua fé pautada naquilo que ele aprendeu dos caminhos do Senhor, tá? Os sonhos e as visões, né? Então perceba que no livro todo tem essa conotação de sonhos, de visões, de revelação que Daniel vem revelar, vem trazer aquilo que Deus quer falar ou aquilo que Deus fala, né? Então tem essa característica no livro. As referências aos impérios e aos governantes, né, principalmente nessa parte do capítulo 2 que nós acabamos de ler, né, o livro faz essa referência, trazendo, através da interpretação que Daniel tem dos sonhos do rei, fazendo essa referência, essa alusão, não somente aos impérios, mas também dos governantes que por ali passarão ainda, né, por ser naquele período uma visão futura, né? As demonstrações contínuas de que Deus é soberano sobre a história terrena, inclusive sobre os reis e reinos, que foi aquilo que nós vemos principalmente nesse capítulo que nós lemos, nessa epígrafe que nós lemos, mas durante todo o livro, né? Deus se mostrando Deus soberano, né? Não somente sobre a história terrena, não somente não somente não, além da história humana, além dos acontecimentos terrenos ali também, incluindo o seu reinado e a sua soberania sobre os reis e sobre os reinos, tá? Então, Deus ele se mostra no livro de Daniel, um Deus que ele é presente, não somente presente, como ele também é Senhor em todos os períodos, né? Porque quando ele fala daquela estátua lá que nós lemos no texto, vamos pegar um período de escrita e de acontecimento aí de quase 500 anos, né? Partindo desde o Império Babilônico até chegar lá mais adiante, quando a Igreja de Cristo ela é instaurada, ela é instituída pós-Império Romano, né? Então, um período aí de quase meio milênio, ou até mais, inclusive, considerando-se lá até a Igreja primitiva, já após apóstolos, né? Então, perceba que é um período de tempo bem comprido, bem longo, e Deus traz esse relato, ou seja, o livro traz esse relato mostrando, perdão, mostrando quem é Deus, a soberania de Deus e o controle de Deus durante todo esse período, controlando não somente a história terrena, mas também os reis e os reinos que por ali passam, tá? Então perceba que o livro ele vai trazer
essa ilustração, né, mostrando Deus soberano, governando durante um longo período ali relatado, e mais adiante, na segunda parte do livro, ele relata, né, não somente naquele período específico, mas para todo sempre, né, quando a visão apocalíptica, ou melhor, a visão escatológica do próprio livro. Tá? Então, isso é que unifica o livro, isso é que tem de característica que vai ser encontrada durante todo o livro, a personalidade de Daniel, Daniel tratado como herói, os sonhos e as visões permeando todo o livro, né? Essas referências aos impérios, aos governantes, e essa reverência principal, referência e reverência principal do nosso Deus Altíssimo, do Deus soberano, né? Um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Então, essa é uma característica muito especial e presente no livro, tá? E o público a quem o livro foi escrito, né, a comunidade judaica em exílio na Babilônia, é aquele povo específico, né? Aquele povo que aprende, ou melhor, que vê em Daniel esse exemplo, né? Não somente em Daniel também, mas em Mesaque, Sadraque e Abednego, e vê também, né, nos governantes o exemplo a não ser seguido. Tá? Então perceba que aquele povo ali exilado na Babilônia tem os dois exemplos, o bom e o ruim. Tá? E boa parte do público consiste em servos de Deus que querem saber como vivem em uma cultura ímpia e o que esperar no futuro e no fim dos tempos. Isso aqui é interessante que quando se fala que o livro ele é destinado também a servos de Deus que querem saber como viver em uma cultura ímpia, e aí a gente começa logo a pensar, né? Aquele povo que foi exilado, foi para a Babilônia, e a partir de então começaram a viver em uma cultura que não era uma cultura do povo de Deus, era uma realidade diferente, uma cultura pagã e certamente um povo ímpio. E aí agora a gente começa a pensar, para quem esse livro é escrito? É somente para quem entra em exílio, para quem precisa se mudar para uma outra localidade, né? É alguém que sai dos seus e vai viver em um outro ambiente. Mas o que nós vemos aqui hoje em dia, em todos os lugares que nós andamos, existe um povo ímpio, tá? Então, o exemplo de Daniel, o exemplo de Mesaque, Sadraque e Abednego, são exemplos para nós, né? Para nós, povo de Deus, que vivemos hoje, infelizmente, em uma cultura muito ímpia, né? Nós vivemos em meio de povos, como Isaías diz, né? Homens de impuros lábios, de lábios impuros, né? Nós vivemos numa sociedade da qual facilmente nós somos contaminados, facilmente nós somos atingidos, principalmente, depois contaminados, né? E se não tivermos vigilantes, atentos, e principalmente com esse exemplo desses heróis da fé aí, né? Do Daniel e dos demais seus amigos, se nós não tivermos o exemplo deles de como viver nessa sociedade, certamente nós cairemos, né? Certamente nós corremos o risco de sermos contaminados e de fracassar na nossa chamada, na nossa caminhada, tá? Então perceba que quando o livro nos mostra em seu público, né, que ele não é somente um livro escrito para aquele povo da comunidade judaica naquele período, mas é também exemplo de fé para todos aqueles que querem viver em uma sociedade de cultura ímpia, nós automaticamente reconhecemos que isso é para nós também, meus irmãos, tá? É para nós nos dias de hoje que infelizmente, ou não sei, ou felizmente, vivemos nesse tipo de cultura, e eu digo felizmente porque nós temos a oportunidade de vivermos como eles, tá? Vivermos como eles que eu digo aqui é Daniel, tá? E seus amigos. Nós temos essa oportunidade e que nós possamos de fato fazer conforme eles fizeram, né? Observando-se o quê? Observando que eu tenho de certa forma, conviver no meio sem ser igual ao meio. E aí é uma tarefa árdua, mas, sobretudo, que precisa ser vivido dessa forma. Tá? Então, o público destinado, do qual o livro é destinado, é certamente nós também. Tá? Então, esse livro tem essa característica muito interessante, muito especial. Tá? Características especiais, né? Duas metades distintas, né? Aqui tratando-se do livro, uma metade narrativa e uma metade visionária e apocalíptica. Foi aquilo que nós falamos. Se você for perceber, o livro vai trazer bem essas características, né? Essa metade narrativa vai trazer o contexto de chegada de Daniel na Babilônia, de desenvolvimento de Daniel, o ministério, digamos assim, de Daniel. E a segunda metade por diante vai trazer essas questões visionárias apocalípticas, ou seja, as revelações sobre o fim um fim, digamos assim, um futuro vindouro e um fim próximo, tá?
Uma mistura de material na terceira pessoa, as referências que Daniel fez, a um material na primeira pessoa, onde Daniel fala de si mesmo, aquilo que nós já falamos e reforça. O livro, ele primeiro é uma biografia de Daniel, entre aspas, tá? E daí por si, um material que Daniel vai trazer como referência, tá? Elementos unificadores. Primeiro, que unifica todo o livro, tá? Daniel é o personagem humano principal nas duas metades do livro, tá? É, é, é óbvio que o livro leva o nome de Daniel, ele traz essa referência de Daniel, porque ele é o personagem humano principal nas duas partes do livro. Tanto na primeira parte, que traz o contexto narrativo de quem é Daniel e de seus amigos, quanto na segunda parte, que traz o contexto de profecias e de revelação futura da parte de Deus. Tá? Então, Daniel, ele é o personagem humano. Talvez seria esse um assunto muito óbvio, tá? Praticamente tudo no livro demonstra a soberania de Deus sobre a história terrena. Esse aqui é um outro ponto muito interessante. Nós já falamos, mas é necessário citar mais uma vez. Tudo no livro ele é direcionado para mostrar a soberania de Deus sobre a história humana. Foi aquilo que nós já falamos. Deus ele é extremamente presente em toda a Bíblia, obviamente, mas também no livro de Daniel. Ele se mostra, ele se revela presente e soberano, tá? Isso é muito interessante. Os acontecimentos sobrenaturais e prodígios permeiam o livro. Tá? O livro também tem essa característica de trazer acontecimentos sobrenaturais, assim como foi a revelação dos sonhos de Daniel, assim também como foi fatos acontecidos na vida de Daniel e de seus amigos, e os dois fatos muito marcantes no livro e na história bíblica como forma geral é o fato de Daniel e ter ido parado na cova dos leões. E o segundo fato é o fato da fornalha, né, da fornalha ardente, que os três amigos de Daniel são lançados lá dentro. Então, esses acontecimentos sobrenaturais, eles destacam de forma que a história do livro se desenrola com esses dois fatos específicos, tá? Então, isso é interessante. Esses acontecimentos sobrenaturais e esses prodígios permeiam todo o livro, tá? Aqui repetindo também, os sonhos e as visões predominam nas duas metades, e de fato é. Na primeira metade, Daniel revelando ao rei aquilo que Deus tende a falar, a se apresentar ou se mostrar quem é, tá? E na segunda metade, Deus mostrando aquilo que ele pretende fazer. Então, o sonho e as visões são presentes, né, nas duas partes do livro, tá? É, deixa eu só tirar aqui que está um pouco à frente. Pronto. O mundo do livro é um mundo de impérios e governantes e um cenário de realeza humano, onde que ocorre com frequência, tá? Então, o que nós precisamos compreender é como é o cenário também, né? O contexto de escrita, o período específico de escrita do livro, né? Que é o mundo do livro, ele é um mundo de impérios, né? De governantes, e o cenário da realeza humano ocorre com frequência, tá? Então, o que que a gente vê lá é um povo acompanhado, perdão, é um povo acostumado com essa realeza, né, com esses impérios, com esses homens que governam. Então, por isso, muito provavelmente, é que Deus se revela nesse livro como um Deus que governa todas as coisas. Né? Por quê? Porque o contexto de escrita, o contexto de entendimento, de compreensão dos que ali estavam, é de que, de fato, existe um governante superior sobre todas as coisas. Tá? O povo dali é acostumado com o governante terreno, né, principalmente esses povos pagãos do contexto de envio do povo de Deus, como foi na Babilônia, mas, sobretudo, o povo de Deus também, que também é acostumado com esse governo terreno, né, com esse governo humano, mas que são preparados para um governo superior, que é o governo divino, que é o governo do próprio Deus. Né? As doutrinas centrais, esse livro ele tem como específico três doutrinas, digamos assim, de certa forma. A primeira é a soberania de Deus, é aquilo que nós já falamos anteriormente e já debatemos muito sobre isso. Né? Deus controla os acontecimentos e impõe sua vontade através de todas as histórias e visões de Daniel. Tá? O que nós vemos aqui é Deus agindo, Deus se revelando e Deus sendo quem ele é.
né? Um Deus soberano que tem o controle, que controla os fatos, que controla os acontecimentos, que impõe a sua vontade, né? Através de todas as histórias, né? E as visões de Daniel, né? Isso é interessante. Então, a soberania de Deus, ela é latente no livro. É uma doutrina que ela fica, de certa forma, muito visível durante a leitura e durante o decorrer do livro, tá? A piedade, né? No comportamento de Daniel e de seus três amigos, vemos com o que a fidelidade de Deus se parece, tá? Então, quando nós falamos dessa piedade aí, nesse comportamento de Daniel e dos seus três amigos, né? Nós vemos com que a fidelidade de Deus se parece. Por que que nós falamos que esse comportamento deles mostra um pouco para nós da fidelidade de Deus? Porque eles agem com fidelidade para com Deus, né? E quando eles agem da fidelidade para com Deus, Deus retribui assim com fidelidade também, né? Quando Daniel é lançado na cova dos leões por adorar a Deus, que de certa forma era contrário ao decreto do rei, de certa forma não, como de fato era contrário ao decreto do rei, e mesmo assim Daniel não abre mão de adorar a Deus, não abre mão de conviver e de servir a Deus, e ele é, digamos assim, ele é condenado, né, a ser morto na cova dos leões. Só que aí agora Deus retribui a fidelidade de Daniel, essa piedade de Daniel para com ele de forma fiel, né? Deus agora é fiel também com Daniel e com a sua própria palavra, fazendo com que Daniel saia ileso da cova dos leões. O outro exemplo muito claro e muito parecido no quesito de intenção é quando seus três amigos, que são convidados a ajoelhar diante de Nabucodonosor e prostrar a ele reverência, e assim não fazem, porque somente a Deus eles adoram, e aí são condenados a jogar na fornalha de fogo ardente. E na fornalha eles também não são mortos, porque Deus continua fiel com eles, porque Deus os honra, né? A fidelidade deles, sendo fiel a eles também, tá? Então, essa piedade, ela tá bem demonstrada, né, nesses fatos específicos, né? A escatologia também, o livro de Daniel é uma das principais fontes de ensino bíblico sobre o futuro e o fim dos tempos, tá? Daniel ele nos traz essa conotação escatológica, mostrando através das visões da profecia que Daniel profere, vindo da parte de Deus, de que o fim do tempo, o fim dos tempos acontecerá, será breve, né? No contexto, na escrita daquilo que Daniel traz para o seu povo, né? Para o povo daquela época específica, tá? Então, nós vemos isso muito, muito claro, muito transparente. Essas três doutrinas específicas, a soberania de Deus, a piedade e a escatologia, né? É aquilo que se aproximará, aquilo que acontecerá no fim bem próximo, tá? Aqui eu trouxe um pouco também do fluxo do livro, né? Digamos assim, um resumo daquilo que acontece ao longo dos 12 capítulos do livro de Daniel, né? O primeiro capítulo, né? Permanecendo firme na fé durante a escola do exílio, né? Nesse primeiro capítulo aí mostra, de certa forma, mostra de forma geral, quando traz esse título aí, permanecendo firme na fé durante a escola do exílio, né? É porque de fato, é um exemplo, né, de como permanecer firme na fé durante um período de dificuldade. Não somente dificuldade por uma adversidade, mas uma dificuldade porque, de fato, aquele povo foi retirado do seu contexto e levado para um contexto completamente diferente, com um contexto muito grave, digamos assim, e mesmo assim permaneceram firmes na fé durante esse período, tá? Então, aí vai trazer permanecendo firme na fé durante a escola do exílio, né? Simples assim. No capítulo 2 é Daniel, o intérprete dos sonhos, né? Onde Daniel vai revelar, né, os sonhos de Deus, que foi aquilo que nós lemos anteriormente, Daniel mostrando-se um entendedor e, sobretudo, ele, como ele mesmo vai dizer, né, não é porque ele é melhor ou maior, mas porque Deus assim quer que seja, né? Daniel se revela um intérprete de sonho, mas, sobretudo, não porque ele é capaz, mas porque Deus assim o usa, tá? No capítulo 3 é fé na fornalha, é a parte da fornalha ardente, né? No capítulo 4 a queda e repercussão de um rei, ficou repetido, acabei não corrigindo, tá? A queda e a repercussão de um rei, né, tratando-se especificamente da Nabucodonosor.
No capítulo 5, Daniel, o solucionador de enigmas, mais uma vez aparece Daniel desvendando aquilo que Deus, digamos assim, que Deus fala ou que Deus faz, né? Ou que Deus deseja. No capítulo 6 vem a fé na cova dos leões, que é quando Daniel ele é, digamos assim, provado, testado, desafiado e por isso ele mantém-se firme, né? Daniel mantém-se firme nas suas convicções de fé e é condenado à cova do leão e Deus o livra de lá, como nós já falamos anteriormente. No capítulo 7 e 8, as duas visões proféticas dos impérios mundiais, que Daniel tem e revela. No capítulo 9, a oração de Daniel e a visão simbólica do futuro de Israel, que já está na conotação de escatologia, de fim dos tempos mesmo. E nos capítulos 10 a 12, de fato, entra na visão de Daniel do fim, né? É a parte escatológica, digamos assim, bem atribuída, bem detalhada no livro de Daniel, tá? Isso é que nós vemos como fluxo do livro, como desenrolar do livro. Os temas principais do livro, só um momento, meus irmãos, espera aí. Pronto, meus irmãos, perdão, só resolvendo a questão aqui. Temas principais, né? O que que nós trazemos daquilo do livro? Primeiro, Deus é o Deus soberano da história, né? Ele é o personagem transcendente e central na história do universo. Esse tema aqui que nós tiramos do livro, ele é basicamente um resumo daquilo que nós já falamos durante todo o desenrolar do livro, né? Deus se revela como Deus soberano da história, ponto, no livro de forma geral. Ele é o personagem transcendente que está acima de todas as coisas, independente de tempo, espaço ou situação, e esse é o transcendente, ele é o principal, o central da história do universo. Tudo gira em torno dele, vem dele para ele, tá? Esse é um dos temas que nós mais identificamos, que nós observamos durante todo o livro, tá? De certa forma, Deus nos institui dando-nos pessoas exemplares e piedosas para imitarmos. Daniel e seus amigos são tais exemplos. O que nós vemos aqui é que no decorrer da nossa formação, quando fala assim, quando Deus nos institui, quando Deus nos forma, quando Deus nos conduz, né, de certa forma, a gente vai falar aí que é o oleiro moldando nós como vaso, né? Quando ele faz isso, Deus não somente trabalha em nós de forma específica, quando ele mesmo age, o Espírito Santo age em nossas vidas, mas ele também nos dá pessoas exemplares, né, e piedosas para imitarmos, tá? Ao contrário do que algumas religiões fazem, né, transforma essa pessoa exemplar agora em um ídolo, né? Nós sabemos muito bem que isso acontece e infelizmente isso é da natureza humana de certa forma, né? Ao contrário disso, mas nós devemos sim nos inspirarmos em pessoas que são exemplares, tá? Que, como nós falamos anteriormente, que a literatura vai nos trazer como pessoas heroínas, né? Heroínas na fé, heroínas no exemplo de condução de vida cristã, de vida devocional, de vida com Deus, né? De vida de ministério, de vida de chamado, tá? Então, o livro de Daniel nos mostra, ou ele vem trazer para nós, de certa forma, que nós devemos ter essas pessoas como exemplo, tá? Como exemplo de pessoas piedosas que devem ser imitadas, tá? Isso é interessante. Quando nós falamos isso, nós precisamos ter um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos, aquilo que eu acabei de falar em relação a algumas religiões que têm essas pessoas como ídolos, tá? E não é essa a intenção, mas é sim a intenção de podermos imitarmos, tá? Hoje, no dia a dia, com o advento tecnológico, nós temos muito mais contato com muito mais pessoas, isso aí é óbvio. E esses contatos nos permite estar convivendo, e eu digo convivendo de fato porque assim com pessoas de várias formas, tá?
E eu digo de várias formas, não somente físico, tá? Não é isso, mas principalmente de caráter e de conduta espiritual. Tá? E quando nós assim nos encontramos diante dessas pessoas, nós começamos agora a ter características dessas pessoas em nós. Tá? E aí está um perigo, porque se nós tivermos essas pessoas como exemplo e o exemplo for ruim, nós automaticamente nos tornaremos pessoas ruins. Mas se nós tivermos as pessoas boas e esses exemplos forem bons, nós teremos aí bons exemplos e, de certa forma, uma condição de vida positiva. Tá? Então, o livro de Daniel nos mostra isso. Daniel e seus amigos são exemplares de pessoas piedosas que nós devemos imitar. E Deus faz isso em nossa vida. Quando Deus nos transforma, quando Ele nos molda, Ele nos permite inspirarmos em pessoas que foram exemplos de vida e de conduta. Tá? É, Deus julga a pecaminosidade humana. Tá? Esse também é um tema presente no livro de Daniel. Deus julga a pecaminosidade humana. E ele não somente julga, como ele decreta o seu juízo sobre a pecaminosidade. O pecado do homem ele não vai passar limpo, não vai passar desapercebido, não vai passar, digamos assim, não vai passar impune diante de Deus, tá? Assim como muitas religiões, muitas, como é que eu posso dizer, muitas escolas teológicas, entre aspas, prega, tá? Muitas não, algumas, perdão, tá? Algumas religiões vai ensinar, algumas escolas teológicas vai ensinar de que o Deus é um Deus de amor e por ele ser um Deus de amor, automaticamente ele não vai aplicar aquele juízo todo, né, sobre o povo, né? E aí o mal que nós praticamos não será condenado, nós seremos aliviados, digamos assim. Isso é uma heresia terrível e um perigo, tá? O livro de Daniel mostra que Deus julga a pecaminosidade humana, tá? Deus é o nosso advogado, mas também é o juiz que vai julgar as atitudes nós como humanos, tá bom? Deus tem um plano para o futuro. Ele envolve a destruição máxima e final do mal e a vitória do bem. Tá? O que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, assim, de forma muito latente, e o livro de Daniel traz isso para nós, ele nos mostra, é de que Deus, ele trará, né, digamos assim, a justiça ao final. E a justiça de Deus, ela resume em que? Em uma destruição máxima, quando fala em máxima aqui, é uma destruição de fato letal, né? E final para todo o mal. Né? O mal será destruído de uma vez por todas, tá? E por fim o bem terá a sua vitória. Né? Então, o que nós entendemos aqui é que nós, quanto igreja, quanto corpo de Cristo, nós não devemos esperar a nossa vitória máxima aqui. A exaltação que nós tanto aguardamos não será aqui, mas sim na vitória final do bem contra o mal, que Deus já tem determinado e já deixou isso claro para nós em diversas passagens bíblicas, em diversas situações, e inclusive aqui no livro de Daniel. Tá? E a aplicação do livro, para a gente concluir, né? A aplicação na primeira parte do livro consiste na relevância da história dos heróis, tá? E a simples mensagem de ser heróico, tá? Assim como foram Daniel e seus amigos. Tá? E evitar o comportamento autodestrutivo e a afronta a Deus representados pelo Nabucodonosor e pelo Belsazar. Tá? O que a aplicação principal nos mostra? Nos mostra que nós devemos, de fato, seguir a história desses heróis que são citados no princípio. Tá? Sendo nós também imitadores dele, como eles foram, né? Agirmos como ele, como foi Daniel e seus amigos. E evitar, na contrapartida, o comportamento autodestrutivo, de afronta a Deus, representado pelos dois reis, pelo Nabucodonosor e pelo Belsazar. E quando fala aqui de evitarmos esse comportamento autodestrutivo, porque assim que quando a pessoa entra no seu pecado, entra no seu confronto de erro, entra no seu confronto contra Deus, na sua vida de erro, automaticamente ele está caindo para uma autodestruição, né? Estão caminhando para serem destruídos, estão caminhando para, de fato, cair em perdição total.
Né? E a aplicação da segunda metade visionária do livro é crer que Deus está no controle da história e fugir da ira vindoura. Isso aí é que nós precisamos compreender, colocando a fé em Cristo como o nosso Salvador. Apesar de que a referência cristocêntrica, digamos assim, o messiânica, melhor dizendo, no livro de Daniel, é apontar de fato para a vinda de um reino vindouro do próprio Deus com alguém que virá ou viria, né? Como redentor, como salvador de todos, tá? Porém, nós precisamos compreender e ter nessa visão da segunda metade do livro, compreender que Deus está no controle da história. Por ele estar no controle da história, ele já tem determinado aquilo que irá acontecer. Determinando o quê? Ira para os filhos do mal e a vitória em Cristo, tendo ele como nosso Salvador. Tá? Então é um caminho que nós precisamos trilhar e sabendo que há essas duas latentes, essas duas, digamos assim, esses dois fins. Tá? Pronto, meus irmãos. Eu vou finalizar aqui a nossa aula e a nossa apresentação. Eu teria mais uma parte para passar, mas eu vou deixar para a nossa última aula, para a conclusão da nossa disciplina, até porque ainda tem uma outra reunião hoje ainda, de extrema importância e urgência, tá? E por isso eu finalizo aqui a aula, agradecendo os irmãos. A internet tá chegando bem para vocês, hein, meus irmãos, ou não? Tá sim. Tá, Ah, tá, sim. tá tudo travando. E Tá. Wagner, no Oi? caso, a última aula, a próxima é a última aula já? Isso, já é a última aula. Tem alguém aqui que não fez alguma apresentação de trabalho de vocês ou não? Não, né? Eu acho que não. Está todo mundo aí com a apresentação. Se não tiver alguém, procure depois que eu vejo como fazer. Tá bom? No mais, meus irmãos, eu vou finalizar um pouco mais cedo hoje, devido a essa outra reunião que eu tenho agora com certa urgência. Agradecer vocês pela atenção mais uma vez. Que Deus abençoe os irmãos e um bom descanso. Uma boa semana. E se Deus nos Amém. permitir, até hoje a 15 para a continuação e finalização da nossa disciplina. Certinho? Deus abençoe, meus amigos. Deus abençoe. Bem, boa Boa noite, noite. boa semana a todos, Boa irmãos. noite. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor.